sobre religião, falar sobre o cristianismo, principalmente, falar sobre igreja, sobre esses assuntos, é um assunto que mexe assim, né, com muitas pessoas, com muitas crenças e tipo assim, pode observar que nos meus vídeos eu falo muito pouco sobre isso, né? Mas tem uns dias assim que eu tô falando e uns dias que eu vou falar a respeito disso, né? Porque na realidade que quando você sente assim no seu coração que você tem que avisar, né? Porque a Bíblia diz que lá em Ezequiel que quando você vê seu irmão caminhando para o lado errado, né? Para o abismo, a gente tem que avisá-lo ele, né? Que ali na frente tem um abismo, né? Porque senão o sangue dele será cobrado da gente. Então é assim. Quando você começa a entender, compreender a verdade, você quer expandir, você quer falar para todo mundo, é que nem as pessoas, né, os emocionados quando aceitam Jesus, é, logo lá dentro da igreja, ele já quer sair espalhando para todo mundo que ele está liberto, que Jesus é isso, que ele ama Jesus, que ele grita para os quatro ventos, né? E logo depois ele já está lá no mundo de novo. É que nem a questão do encontro, né? O cara passa 6, sábado, domingo ali no encontro e tipo assim, acha que já sabe de tudo, acha que já está poderoso, que já está, né, forte. E aí quando ele sai dali dos 3 dias, aí ele começa a fazer as besteiras aí. O máximo que dura é uma semana, 2 semanas para algumas pessoas. Então são assuntos assim que é detalhado, são coisas assim que a gente tem que buscar mesmo, né? Passei alguns tempos dentro desse sistema aí e tipo assim, eu conheço na realidade, né, do que eu falo, quando eu falo sobre a igreja, sobre né, os dogmas ou as doutrinas, é porque eu conheço, né? E também já passei por outras egrégoras, né? E aí eu também conheço, né? E quando eu passei, eu visitei a Umbanda, eu visitei, sim, visitei. Né? Tem gente que, eu não vou lá, porque não sei o que. Para com isso, irmão. Você tem que conhecer, ter conhecimento. Visitei também a Quimbanda outro dia, mas eu vejo que Jesus é o mais poderoso que todos os santos. Não tem nenhum que se iguale a ele. Então todos, as entidades, todos têm que prestar continência, têm que se ajoelhar. Por isso que a palavra fala que todo joelho se dobrará na presença de Deus. Ou seja, Jesus é maior que todo, irmão. Né? Não estou desmerecendo nenhuma religião, que cada um siga o que quiser, né? Mas a minha fé é essa, eu acredito em Jesus. Então, pela experiência que eu tenho, né? Hoje eu tenho 47 anos, mas eu já vivi muito tempo aí dentro do sistema, né, religioso, né? Já andei em outras egrégoras, como eu acabei de falar. Então eu tenho conhecimento, irmão. Eu tenho conhecimento de muitas coisas. Tipo assim, eu não sou nenhum tipo de professor, eu não estou aqui para ensinar ninguém, para explicar nada para ninguém. Estou contando apenas as histórias que eu vivenciei, que eu vivi, né? E tem muito mais aí que eu vou estar contando para você se alertar, irmão. Porque não adianta a gente andar no caminho se a gente não conhece o dono do caminho, né? Por isso Jesus ele falou assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém, quando ele fala ninguém, porque não tem ninguém, vai ao Pai se não for por ele. Então, para você ir para o céu, escute bem isso, para você ir para o céu, como você diz, falando com a igreja, você tem que conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. É necessário que isso aconteça. Você precisa saber quem ele é, o que ele veio fazer, né? As palavras que ele pregou, as ordenâncias que ele deixou, as doutrinas que ele deixou. Né? Jesus ele não veio implantar nenhuma religião, Jesus não levantou nenhuma congregação, Jesus não cobrou dízimo de ninguém. Você precisa pensar nisso. Né? Conheça Jesus,
Vá buscar entendimento, sabedoria sobre ele, para saber quem ele é, porque ele é o caminho. Como é que você vai seguir uma pessoa se você não sabe quem é? Como é que você vai estar no caminho se você não sabe onde é que vai dar esse caminho? Então não adianta só ir para a igreja. Não adianta estar orando, estar jejuando, estar passando fome. Está passando fome. Né? Porque jejum não é nem isso. Né? Se você vê ali o que é um jejum, para que serve um jejum, porque não é só o crente que jejua não, mano. Os macumbeiros também jejuam. Entendeu? E eles são muito mais usados que muitos crentes aí mentirosos. Então tem que prestar atenção. Conheça Jesus. Tá? É ele que você tem que conhecer. Para com esse negócio de. Olha, é show. O que estão fazendo hoje não é culto, não, é show. É show, gosto. Parece que Jesus está lá. É cada situação que, pelo amor de Deus. Então, Jesus é o caminho. É ele que tu tem que conhecer. Jesus, ele diz, ele é a verdade. É ele que tu tem que conhecer. Ele é a vida. Não tem vida em outro lugar. Não tem vida em outro lugar a não ser aquele que está Jesus. Por isso que ele diz, olha só, se a minha palavra estiver em vós e vós estiver na minha palavra, peça o que quiser e vos será feito. Pega esse código pro teu coração, conheça Jesus, ele é o caminho.